Então, já estamos no horário. A Glória Gasparini vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. A gente precisa prestar atenção para algumas coisas. Por exemplo, o cosmo, ele tem milhares de partículas e moléculas invisíveis que, para que tudo dê certo e funcione, elas trabalham juntinhas. Nosso próprio corpo físico tem zilhões de células que só fazem o corpo físico funcionar porque estão juntinhas, trabalham juntinhas. O homem é um ser gregário, é um ser social. Ele necessita do outro para viver. Então, o que a gente tem que fazer? Aproveitar todos os momentos dessa nossa experiência, dessa encarnação, como nas outras, para aprimorar a nossa evolução, nessa convivência com o outro. A gente tem sempre algo para reclamar do mundo, né? Acha que ele está cada vez mais frio, que está cada vez competitivo, né? E que está impossível, impraticável de se viver. Mas a gente esquece de pensar no essencial, que é o nosso lado espiritual. Joana, ela fala dos solitários por escolha, dos marginalizados, ela fala daqueles que têm baixa estima, são todos excluídos da convivência dos grupos. E essa exclusão, ela provoca o isolamento e provoca também muitos distúrbios e transtornos na sociedade. Para Joana, há uma percepção de que o ser solitário, a melhor cura para ele é ser solidário. Porque o homem egoísta, ele não está à disposição, ele não é solícito. Então, ele está sempre atormentado. Vamos lembrar de Divaldo, numa das palestras maravilhosas que ele dá, que ele disse uma vez, que nós não sejamos muros que barram, que impedem, que cessam, que interrompem, mas que sejamos pontes sempre no relacionamento com as outras pessoas. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui contigo, nos reunindo em teu nome, trazendo conhecimento aos nossos corações, nos libertando das amarras, através do discernimento. Pedimos que Joana de Ângeles, nossa mentora, possa envolver a Leila Brandão, para que ela possa dividir conosco seus estudos que preparou com carinho e que possamos ter uma tarde iluminada e abençoada. Graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos envolva nessa tarde, para que a gente possa sair daqui bastante revigorados, uma vez que nenhum momento nunca será igual ao outro, né? Cada dia é um dia, é uma oportunidade especial para a gente crescer espiritualmente. Desculpem, eu estou meio afônica porque eu fui tomar a vacina da gripe e gripei.
Aí, fazendo uma piadinha com isso, que brasileiro é muito propício a essas brincadeiras, né? Eu acho que eles querem diminuir a despesa com a Previdência, matando os velhinhos. Aí dá a vacina e a gente pega um resfriado. Mas tudo é passageiro, vai passar também. Vocês me desculpem, é a rouquidão que ainda está me envolvendo com esse resfriado depois, pós-vacina. Não estou fazendo apologia para não se tomar vacina, viu? Mas aconteceu comigo e com muitas pessoas tem acontecido. Segundo os especialistas, eles dizem que a gente já estava propícia ao resfriado. Então, a vacina só fez acelerar o processo. Tudo bem, mas a gente sobrevive. Sobrevivemos até esse governo, né? Não vamos sobreviver a uma gripezinha? Enfim, meus irmãos, estamos muito felizes de estar aqui. Eu acho que a alegria é uma característica do cristão e a gente tem trabalhado tanto. Você vê a quantidade de nomes que a nossa irmã colocou aqui, de pessoas que disponibilizam o seu tempo para trazer ao nosso coração os ensinamentos de Jesus, que são esses ensinamentos que farão com que a gente seja capaz de construir a nossa felicidade definitiva aqui na Terra, não é? Porque Jesus, quando veio à Terra, ele foi muito claro ao dizer que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia. Da ovelha, do rebanho que meu Pai me confiou, nenhuma ovelha se perderá. Então, nós todos estamos interligados, porque fomos confiados por Deus a Jesus. E Ele veio para nos convidar nessa construção do amor na nossa vida. Que, segundo o Mestre, o alimento da nossa alma é o amor. E já deu para a gente experimentar isso. Quando a gente está em estado amoroso, digamos assim, né? Imagina uma adolescente. Eu tive 3 filhos adolescentes, agora estou com uma neta adolescente. O adolescente, quando não tem um namoradinho, fica insuportável. Mas quando ele está em estado amoroso, está lá trocando carícias com seu parceiro, ele fica ótimo, né? Isso comprova que nós, no estado amoroso, em qualquer nível, porque segundo os Espíritos, o amor tem vários níveis, né? Desde o mais rudimentar instinto, passando pelas sensações e muitas vezes estagiando nas emoções, o ser humano vai construindo o seu potencial amoroso. Então, nós precisamos desse amor. É o alimento das nossas almas. Mas é preciso que a gente faça a opção pelo amor. Então, Jesus, para nos ensinar esse caminho da construção do amor, ele contou várias parábolas. Segundo os estudos de Caibar Schutel, foram 48 parábolas, cujo ensinamento é oculto, digamos assim. Que ele disse: veja os que têm olhos de ver, ouçam os que têm ouvido de ouvir. Na verdade, fisiologicamente, todo mundo que tem a vista perfeita e o ouvido perfeito é capaz de ouvir e é capaz de ver. Mas Jesus falava de um ouvido especial, o ouvido da alma. Ouça aqueles que têm condições de ouvir e vejam aqueles que têm condições de ver. Quais seriam essas condições, não é? Então, ele vai contando uma porção de parábolas e os discípulos ficam inquietos com tantos ensinamentos que embutidos naquelas parábolas. E uma delas é essa que vamos estudar na tarde de hoje, em Mateus 7,
3:5, né, que eles põem capítulo 7, versículo 3 a 5, onde Mateus registra esse ensinamento de Jesus, dizendo assim: por que que tu vês o argueiro no olho do teu irmão e não é capaz de ver a trave que tens no teu olho? Argueiro é um cisco, é uma menor partícula de qualquer elemento material. É um termo que era usado na época de Jesus, que falava de argueiros e de trave. Então Jesus questiona os discípulos: por que que vocês são capazes de ver que o nosso irmão está olhando com dificuldade o mundo porque tem um cisco no olho, e você não é capaz de perceber que você tem uma trave, ou seja, um tronco, você tem uma árvore inteira na sua frente e você fica observando o comportamento do outro como se você fosse melhor do que o outro. Mas é assim que realmente a gente fica. A gente acha, por exemplo, que esse governo que nós temos, que está na moda falar do governo, são um conjunto, uma quadrilha, isso e aquilo. Mas a gente é incapaz de ver que se nós estivéssemos naquele lugar, talvez nós fizéssemos pior. Porque não temos conquistas morais ainda que nos façam enxergar o porquê que aquelas pessoas agem dessa forma, com essa ignorância. Que os Espíritos dizem que nós não somos maus, porque nós somos filhos de Deus. Nenhum de nós é mau, nós somos ignorantes. Olha como os Espíritos são generosos, porque tem gente ruim pra caramba, mas os Espíritos dizem: não é ruim não, ele não é ruim. Ele só é ignorante. E aí a gente para pensar, realmente, ele é ignorante. Porque se ele soubesse, estou falando ele, mas eu estou falando para mim. Se nós soubéssemos que nada, nenhuma das nossas ações ficam sem consequência, que todas as nossas ações interferem na vida dos outros, embora a gente não queira tomar consciência disso, nós estamos todos interligados. Se nós tomássemos consciência que até o nosso pensamento interfere no pensamento do outro, nós agiríamos diferentes. Pelo menos a gente pararia, dizer assim: meu Deus, por que que eu estou agindo assim ou assado? Por que que aquela ação do outro me incomoda tanto? Por que que eu me sinto tão ferida, tão magoada, quando alguém me fala isso ou aquilo? Nós temos que nos autoexaminar. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, o grande mestre da igreja, ele fala: se nós pudéssemos todas as noites fazer um exame na nossa consciência, o que que nós fizemos no dia de hoje? Quais foram as escolhas que eu priorizei apenas num dia? O que que eu priorizei no dia de hoje? Porque o que eu fiz de manhã já é passado, não volta mais. Olha que coisa interessante é viver, né? A gente vai acumulando experiência no nosso mundo psíquico. E nós sabemos, meus irmãos, hoje nós sabemos que ninguém fica na Terra. Por que que nós sabemos? Porque ninguém ainda ficou, né? Ninguém ainda ficou. Passaram-se os reis, passaram-se os imperadores, as rainhas, tudo já passou. Ninguém fica na Terra. Por isso, essa certeza da transitoriedade da nossa vida é que nos faz
pensar a respeito das nossas ações. Por isso são ignorantes esses ou nós, quando agimos sem medir as consequências dos nossos atos. Os Espíritos falam uma coisa interessante, ele fala assim: coloque-se no lugar do outro. Procura olhar você na ação do outro. Eu sei que é difícil, que a gente sempre tem atenuante para as nossas ações, né? Nós somos muito carentes de afeto. Não conquistamos o amor ainda, então a gente tem necessidade desse alimento. Somos muito carentes ainda, temos fome de afeto. E por isso a gente quer sempre ter razão, nós queremos sempre ser aplaudidos. Todos nós necessitamos de aplausos. Mas tenta se colocar no lugar do outro e dizer assim: se eu estivesse lá, eu gostaria que fulano falasse isso de mim, não é? A gente não gostaria. Por isso é importante a gente refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, para nós entendermos por que ainda estamos assim, que Jesus muitas vezes usou palavras fortes, hipócritas, túmulos caiados de branco. Essa é forte, né? Túmulos caiados de branco, branco por fora, podres por dentro. Víbora, raça de víbora. Jesus muitas vezes usou termo forte para ver se fazia a gente acordar. Porque o hipócrita que nós todos somos é que a gente toma uma aparência de quem já conquistou todos esses aspectos morais. A gente toma uma aparência de bonzinho, né? Haja visto quando a gente reencarna. Por que a gente reencarna bebê? Olha como os espíritos nos orientam, né? Por que a gente reencarna bebê? Porque a gente reencarna com aquela carinha de inocência. Aí você se apaixona, né? Aquela carinha de inocente, aquela coisa mais bonitinha. E você passa 6, 7 anos protegendo aquela criaturinha, que é uma nova oportunidade que nós temos de reescrever a nossa história. Mas nós ainda não temos conquistas, meus irmãos. A grande verdade é essa. Diz os Espíritos que os grandes cânceres do mundo é o egoísmo e o orgulho. Ainda temos muito egoísmo na nossa alma. Ainda priorizamos muito aquela frase: se a comida é pouco, meu pirão primeiro. Se a comida é pouco, meu pirão primeiro. Ainda estamos nesse sentimento de cuidar dos meus, porque os meus que a gente acha que são os meus, são os nossos familiares, os nossos filhos. A gente não imagina que ao agirmos assim, dessa forma egoísta, sem pensar na totalidade que nós somos, na grandeza que nós somos como os filhos de Deus, nós estamos atrasando o mundo de regeneração que os Espíritos dizem que somos capazes de construir. Qual seria a diferença do mundo de regeneração para o mundo de expiações e provas? É que na regeneração nós já teremos vencido muito dessas provas que ainda assistimos em derredor de nós todos. Ainda assistimos muitas lutas fratricidas, ainda assistimos pessoas com fome, ainda assistimos pessoas com deficiência das mais diversas, ainda assistimos isso. No mundo de regeneração, não seremos espíritos perfeitos ainda, mas teremos aprendido pelo menos o respeito. Porque diz os Espíritos que Moisés trouxe para o mundo o respeito, dividido em 10 mandamentos, né? Amar a Deus, amar ao próximo, não roubar, não conspirar, não desejar as coisas alheias, aqueles 10 mandamentos.
é uma síntese da palavra respeito, que nós ainda não conquistamos também. Embora a gente saiba que já estamos bem melhor do que éramos outrora. Mas a nossa hipocrisia ainda continua. Então, os estudiosos da alma humana, e eu acho esse estudo muito interessante, diz que existe diferença entre personalidade e individualidade. Esse estudo que o Dr. Jung traz para o mundo é um estudo que a gente devia refletir a respeito dele. Porque a personalidade é a aparência, ou seja, é um conjunto de ações que nos caracterizam, que a gente repete uma educação recebida, não só dos nossos pais, mas também do momento social em que a gente vive. Então, a personalidade é aquilo que você não é, mas que você acredita ser. É complicado isso, né? Mas a personalidade é diferente da sua individualidade. Que a individualidade antecede a esta existência. E a personalidade são as características dessa existência. Por exemplo, nessa existência, o meu nome é Leila Brandão, eu tenho 3 filhos, tenho 5 netos, sou professora, agora aposentada, sou parapsicóloga. Essa é a minha personalidade. Mas esta não sou eu. Porque a minha individualidade só diz respeito a minha alma imortal. Dr. Jung chamou de self. Freud, ou Dr. Freud, chamou de eu profundo. Então, o eu profundo, ou self, é a sua alma, o seu íntimo. É o que é realmente você, que você mostra se quiser ou não. E Dr. Jung propõe que a gente pegue esse self e traga para a persona. Porque a nossa alma imortal, o nosso self, é a luz que nos caracteriza como filhos de Deus. Todos nós temos dentro a luz. Porque as sombras, que Dr. Jung falou de vários arquétipos que são sombrios, né? Essas sombras são adquiridas ao longo das nossas escolhas. Para ilustrar isso, para não ficar assim muito pesado, eu sempre gosto de falar de um poema do Juan Jiménez, é um poeta espanhol. Ele fala assim: eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. Pensa nessas palavras, que coisa bonita, né? Eu sou alguém que caminha ao meu lado. Que eu não sou eu, esqueci. Eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece calado quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha ao meu lado. E por este alguém vale a pena conspirar. Olha que bonita essa dualidade do homem, né? Embora Fernando Pessoa diga que nós temos múltiplos eus, e ele realmente provou isso com de diversos heteronômios, né? Mas a nossa alma imortal, ela sabe o que veio fazer aqui. E nós precisamos mergulhar fundo nessa nossa individualidade para transformar para melhor a nossa personalidade. A minha filha, que é compositora, de tanto eu falar em Juan Jiménez, eu não sou eu, ela fez uma música que é assim: eu, que quando não sou eu,
sou só eu mesmo. De vez em quando eu sigo assim a esmo, perdendo os passos pregados na rua. Eu que estou no palco, mas que sou plateia, e às vezes não faço a menor ideia de quem é esse outro eu que atua. Eu sigo assim, falando tanto quando estou calada, achando graça quando estou chorando, fazendo um samba quando eu quero um fado. Eu sigo assim, nem sempre caminhando a meu lado, e às vezes como um trem descarrilhado, eu simplesmente vou sem mim. Não é bonitinho? É uma composição que ela canta essa dualidade que a gente vive. Você age de uma maneira que você não gostaria. Depois você diz assim, ai meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Eu não queria fazer. Hoje eu já tenho consciência de que eu devo fazer assim e eu faço assado, né? Essa dualidade é muito importante que a gente tome consciência dela. Porque nós temos inscritos na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Temos inscritas as leis de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. Está tudo escrito na nossa consciência. Basta que a gente consulte a própria consciência. Que a gente pare para pensar. Por que eu fiquei tão ofendida quando alguém falou isso para mim? Aonde que me machucou? E a gente vai constatar. Machucou no nosso orgulho. Machucou o nosso egoísmo. E aí a gente reage com tudo, porque a gente é tão carente de afeto que a gente não quer que ninguém nos critique, que ninguém fale mal, que ninguém fale da nossa conduta. Quanta coisa nós temos que aprender. Quando Jesus falou sobre esse argueiro, é argueiro mesmo, né? É argueiro. Argueiro ou cisco, melhor vamos falar cisco, que essa palavra argueiro é uma palavra antiga, né? Cisco no olho do nosso irmão e uma trave no nosso próprio olho, é porque o olhar, como ele mesmo disse, os nossos olhos são as portas da nossa alma. E Jesus disse assim, se os teus olhos forem bons, quanto será bom o mundo? No entanto, se eles não forem bons, quantas trevas terás dentro de ti? Olha que lindo Jesus cantando a nossa forma de olhar. Então nós temos que educar o nosso olhar para olhar o que tem o outro de melhor e não olhar as sombras que ele tem, porque nós as temos também. Dizem os estudiosos que quando você vê um defeito no outro, é porque você os tem. Porque se você não tivesse, você não enxergava. A gente só enxerga aquilo que a gente tem. Então nós temos todas essas imperfeições da alma que nós vemos se manifestar nos nossos irmãos, nós também as temos. Isso quer dizer que a gente tem que ficar de braço cruzado e não falar nada e não fazer nada? Claro que não. Os espíritos dizem que é importante que a gente possa, diante de tantos erros, avaliar onde que nós estamos errando e tentar fazer o melhor possível. Tem até uma situação que Divaldo contou e que acalentou a minha alma, por isso eu vou compartilhar com vocês, de Divaldo, que quando um espaço está muito sujo, se essa sala que estivesse muito suja e a gente diminuísse a luz, ninguém ia enxergar nenhuma sujeira. A gente ia caminhar aqui sem perceber. No entanto, quando você ilumina, a gente vê todos os cantinhos, até as nossas rugas aqui, né? A gente vê tudo, os detalhes. Então, a humanidade, ou seja, o Brasil,
está recebendo muitos espíritos iluminados, têm chegado no Brasil, e a luz desses espíritos estão fazendo com que toda a sujeira seja revelada. Isso não acalenta a alma da gente? Isso acalenta, porque aí a gente vai ver, já que a gente vai ver a sujeira toda que está se evidenciando, vamos corrigir isto, né? Não só na nossa alma, tentar fazer o melhor possível, como também saber que o Brasil vai pegar um rumo melhor depois que a gente vencer todos esses desafios. E para terminar o nosso estudo, tem um conto que é O Segredo da Felicidade. Já que a nossa irmã falou que vai ter um seminário sobre isso, tem um conto muito interessante que é contado pelo Paulo Coelho no livro O Alquimista. Que, aliás, o Paulo Coelho, ele é um fenômeno, né? É brasileiro, a gente tem muito orgulho dele, é um fenômeno como escritor. Quando eu estive na Rússia, eu tive a oportunidade de ir a Moscou, me surpreendeu muito que duas coisas faziam um grande sucesso em Moscou. É o McDonald's, que eles não tinham fast food ainda lá, e o McDonald's e o Paulo Coelho. As pessoas faziam filas enormes para comprar um livro do Paulo Coelho. E nesse livro O Alquimista, que o notabilizou, claro, tem um outro dele que eu acho muito bom, chama O Demônio e a Senhorita Prim, onde ele fala das paixões humanas de uma forma muito engraçada. Mas nesse segredo da felicidade que ele conta, do personagem principal, que era o alquimista, ele diz que existia... Quem já ouviu não tem importância, vamos ouvir de novo. E quem já leu também vai recordar, que a história é muito interessante, é metafórica, tem um ensinamento bom. Diz que que um menino que morava num reino distante tinha um pai muito rico. O seu pai era um rei poderoso e que tinha muita riqueza. Tinha as mulheres mais bonitas do reino, tinha as roupas mais perfeitas. Mas ele não era feliz. Ele sentia uma nostalgia enorme, uma tristeza no seu coração. Ele não sabia explicar por que ele não era feliz, já que ele tinha tudo que os outros não tinham alcançado ainda. Aí ele pediu ao filho dele que procurasse esse sábio, que morava 40 dias e 40 noites de camelo de onde ele morava. Isso aí é um detalhe, né? Só para dizer que o menino viajou muito para chegar até nesse sábio e perguntar qual é o segredo da felicidade. A pergunta era essa. Você vai lá para esse sábio e pergunta: qual é o segredo da felicidade? Se o sábio responder e eu conseguir ser feliz, eu dou metade de tudo que eu tenho para o reino dele. Então o menino foi, chegando lá, ele imaginou encontrar um velho de barba longa. Foi nada disso, tinha um jovem forte, trabalhador, simpático, conversador. E o menino chegou na vez dele e falou: olha, o meu pai pediu para o senhor me dizer o segredo da felicidade, e que se o senhor disser o segredo, ele dá metade de tudo que ele tem. Aí o filósofo, né, o sábio, falou com ele: olha, você pega essa colher aqui, botou 3 gotas de óleo na colher, você pega essa colher e dá uma olhada no meu palácio, que o palácio dele era muito grande, com um jardim imenso. Você vai com essa colher, com esse óleo, olha tudo que tem no meu palácio, e quando você voltar, eu te digo qual é o segredo da felicidade. Mas só tem um detalhe: você não pode deixar esse óleo sair dessa colher, e nem pode perder a colher. Aí o menino saiu, e daí um pouquinho, umas 2 horas, voltou o menino com a colher, com óleo.
Eu falei, muito bem, já voltou. Então me diga, você visitou as bibliotecas do meu palácio? Viu que eu tenho livros que contam a história da humanidade inteira? Tenho livros de botânica dando detalhes das flores, da fauna, de tudo mais. Ele falou, não, senhor, eu não vi. Ah, bom. E você por acaso viu o meu jardim? Você reparou que eu tenho girassóis imensos e tenho outras tantas flores, orquídeas e árvores raras? Ele falou assim, não, senhor, eu não vi. Ele falou, e por acaso você viu a minha sala de tapetes? Que eu tenho tapetes feitos à mão pelos maiores artesãos de todos os tempos. Você viu? Aí o menino disse assim, não, senhor, não vi. Ah, meu amigo, então você não viu nada. Você não pode confiar numa pessoa que você nem conhece a casa dele. Sai, vai outra vez visitar todo o meu castelo, não importa o tempo que você vai gastar. Mas eu preciso saber se você conheceu tudo isso que eu te perguntei. Aí o menino, mas não pode perder a colher com as gotas de óleo. Aí o menino saiu. E aí o menino gastou dias, gastou semanas, gastou meses. Daí a pouco o menino voltou deslumbrado, né? Aí o sábio voltou a fazer as mesmas perguntas. Aí o menino contava com os olhos brilhantes de tudo que ele tinha visto, que ele tinha conhecido, etc. e tal. Aí o sábio falou assim, mas aonde estão agora as gotas de óleo que eu pedi que você cuidasse? Aí o garoto falou assim, onde é que estão as gotas de óleo e a colher? Ele ficou pensando, onde é que será que eu larguei essa colher com essas gotas de óleo? Aí o sábio disse para ele, muito bem, então você já tem a resposta. Volte e diga para o seu pai que o segredo da felicidade está em conseguir ver tudo de bom que o mundo tem para oferecer, sem, no entanto, perder a missão que lhe foi confiada. Quanta sabedoria, né? A missão que lhe foi confiada, por menor que seja essa missão, você não pode perdê-la de vista. Então, cada um de nós, meus irmãos, reencarnou com uma missão, como diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Nós reencarnamos com uma missão em 3 dimensões. Como é bonito esse estudo. As 3 dimensões da nossa missão ele chamou em si, em família e na sociedade. Então nós reencarnamos com a missão conosco mesmo, de nos tornar cada vez melhores. A gente tem que fazer um esforço muito grande, podemos aproveitar tudo que o mundo possa oferecer, mas não podemos perder essa noção do que nós viemos fazer aqui. Precisamos crescer espiritualmente, que essa é a única bagagem que a gente leva. O em si, não podemos perder essa oportunidade, porque não adianta, na dimensão espiritual não tem jeitinho, não adianta dizer assim, eu fiz palestra, e aí? Pior ainda, você foi hipócrita, você falou e não fez, né? Eu construí um centro, e daí? O que você fez? Não é isso que Deus quer. A missão que a gente tem é com a gente mesmo. Hoje eu estou melhor do que ontem. Aquele orgulho, aquela vaidade que eu tinha, aquelas bobagens. Se bem que quando a gente envelhece, a gente perde bastante coisa, né? Que não adianta também ter isso tudo, né? Mas quando a gente é jovem e que consegue enxergar isto, como a gente está passos largos na frente, a gente perceber
o que realmente nós viemos fazer aqui, né? É o em si, é desenvolver as duas asas da evolução humana a que se reportou Emmanuel, a asa da inteligência e a asa da amorosidade, do amor. Se nós desenvolvermos essas duas asas, a gente vai voar muito alto em direção a outros mundos habitados melhor do que o nosso. E quando retornarmos aqui, será em missão até maior do que essa que nós temos. A segunda dimensão da nossa missão é em família. Não existe possibilidade de haver engano nos nossos parentes. A gente fala, gente, mas eu pedi essa mãe, eu pedi esse pai, pelo amor de Deus. Não pediu não, implorou. É diferente. A reencarnação não é para todo mundo não, é para quem merece. E muitas vezes, muitos espíritos querem retornar e não consegue pai e mãe que queira recebê-los. Claro, se o bichinho foi ruim na vida passada, quem é que vai querer receber? Você vai querer esse menino de novo, malvado, cruel, né? Quantos filhos aí matam o pai para ficar com a pensão do pai? E na hora de reencarnar ele vai ter dificuldade. Porque quando você fica sabendo a história do espírito, você fala assim, eu não quero esse cara, não. Então, assim, quando o profeta Isaías falou, amai, respeitai vosso pai e a vossa mãe para que tenham uma vida longa na terra, é falando sobre isso. Porque se você bota o seu pai no asilo lá e nunca mais vai visitar, na próxima encarnação, quando você quiser voltar com esses pais, ele vai lembrar. Só que, meu filho, você me largou lá naquele hospital de enfermo, nunca foi me visitar, agora você quer renascer? Daqui não, meu amigo. Vai procurar sua turma, né? É assim que, outro dia, o meu filho, conversando com o amiguinho dele falou assim, Júnior, fala com a sua mãe para aumentar a sua mesada, porque você não pediu para nascer? Aí eu aproveitei e falei, não pediu não, implorou para nascer, implorou. A gente brinca assim, mas é verdade. Então nós temos um compromisso com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Não é à toa não, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Como é difícil a gente introjetar isso, né? Tem uma cliente minha, quando eu atendia na parapsicologia, que ela me contava as crueldades que a mãe dela fazia com ela. E assim mesmo, ela tinha o dever de amar essa criatura. Eu falei, às vezes a gente não consegue amar, mas respeitar sim, e não querer mal, porque o amor é uma conquista diária. O amor é uma conquista que envolve muito sentimento. Mas a gente pode respeitar e vir a amar, porque a gente vai compreender o porquê que aquela criatura agiu assim. Porque não é sem razão, meus irmãos. Nunca fomos sem erros, não. Às vezes a gente reencarna numa família onde espíritos que nós prejudicamos muito em outras vidas tem a oportunidade de refazer conosco essa caminhada. Então, o genro que te incomoda, a sogra que te incomoda, tudo isso são desafios do potencial amoroso que você tem que desenvolver. Enfim, e na terceira dimensão, Kardec coloca o nosso dever social. Temos o dever com o tempo em que nós vivemos. Se nós achamos ruim todas as ações que os nossos irmãos equivocados estão realizando de desvio de dinheiro, que a gente não faça nenhuma ação dessa natureza. Porque também nós acostumamos com esse jeitinho brasileiro,
né? De dar um dinheirinho aqui para o guarda para conseguir isso, de passar na frente numa farmácia, se tem amizade no banco, não enfrenta fila. Todo esse jeitinho que nos caracteriza é resultado da nossa ignorância, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que precisa ser trabalhado. Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê essa força que nós necessitamos. Por outro lado, somos um povo maravilhoso, não posso só também dar chibatada aqui, né? Minha Cuba. Nós somos um povo maravilhoso, porque temos um potencial amoroso muito grande. Somos um povo lindo, miscigenado. Eu estava ouvindo na televisão, vendo os meninos da matemática que estão participando de um concurso da matemática. Aí você fala assim, qual é a cara do brasileiro, né? Não tem, tinha menino lourinho, tinha moreno parecendo um árabe, tinha um japonês que era um próprio Nisei, né, um japonesinho, eram todos brasileiros. Então a gente tem que ter muito orgulho disso. Quando eu estava fazendo curso lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, a professora falou assim, qual é a cara do brasileiro? Porque tinha essa pergunta para a gente falar. Eu falei, é a cara mais linda do mundo. É a cara do futuro, porque no futuro nós vamos ser todos misturados, não vai ter branco, preto, amarelo, azul, não, a gente vai miscigenar. O Brasil é um exemplo nessa beleza, nessa trajetória de mostrar ao mundo que o importante é a alma imortal. O importante é nós fazermos os nossos olhos serem bons. Se os seus olhos forem bons, quanta luz há de desenvolver em você mesmo e disseminar, né? A nossa luz, brilhe a vossa luz, a nossa luz capaz de envolver os nossos irmãos. Muita paz para todos.